Então vamos lá, sobre o que você quer falar de ciência hoje? Como ela foi revolucionária em mudar as nossas vidas e mudar como vemos o mundo, uma vez que passamos a investigar aquilo que a gente deduzia, passamos a investigar aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente gostava de acreditar, aquilo que nos confortava, etc, etc. O quanto isso foi revolucionário. Eu vou fazer uma analogia, me corrijam se eu estiver errado, que a ciência para mim é como se fosse uma estrada sendo construída, onde cada descoberta é um tijolo dessa estrada. Então, estrada de tijolo. Pode ser. Uma estrada Paralelepípedo. Paralelepípedo, porque cada paralelepípedo é uma descoberta. E que se encaixa como se fossem peças de quebra-cabeça. Porque as como descobertas... se fosse um calçamento de Paraty. Exatamente. Não, eu imaginei outra coisa, os tijolinhos dourados e o Carlos Oz vestido de Dorothy correndo pelos tijolinhos dourados. Eu só tiraria a parte de Dorothy, mas... E você é o... Tem que ser o espantalho. O espantalho. Quem é o homem de lata? O Emílio. Não, o Emílio tem Eu que ser sou o leão, né? E a Camila é o homem de lata. Porra, Camila... É porque você é mais engraçado de Dorothy. É. Desculpa. Poderia pôr a Camila de Dorothy, mas você é mais engraçado. Eu acho que isso tem que ser feito uma enquete no Instagram dos apoiadores. Boa, pra saber quem seria quem. Faz um certo sentido a história dos tijolinhos. Mas deixa eu terminar a analogia. Paralelepípedos. Esses paralelepípedos, eles se encaixam como quebra-cabeça. Porque as descobertas científicas, elas vão se encaixando, elas se comunicam, né? E aí vão se encaixando até que chega uma hora que está em obra. O que está em obra é o hoje, é o agora. São coisas, ainda mistérios, são coisas que os cientistas estão pesquisando e é onde tem mais debate, onde tem cientista falando, acho que não é, então precisamos de mais estudo, precisamos investigar mais, e aí a coisa vai criando forma, a estrada vai sendo construída. E eu acho legal nessa analogia, porque aí teria que fazer o seguinte, de vez em quando, os cientistas descobrem que um pedaço da estrada foi feito errado, tem que refazer. Sim. Aí tem que voltar, você vai ter que tirar, você fez tudo errado. Tirar essas pedras. Você tem que tirar aqui. Agora 14 dessas pedrinhas e colocar de novo. Mas isso tá ali se você olhar para trás, isso é um pouquinho, né? Ali para trás. É a parte que tá em obra isso. Sim, né? Que aí muda um pouquinho, não sei o que lá, e achava que era, mas aí fulaninho descobriu uma coisa nova, tá. A questão é que, assim, muitas pessoas que até defendem negacionismo, pseudociência, teorias de conspiração, ou que acusam a ciência de estar errada, é porque eles se aproveitam dessa parte que está em obra, que os cientistas estão dialogando, se é, não é, que está em debate, muitos paralelepípedos. Pessoal, viu? A ciência não funciona. Logo, aquele paralelepípedo ali de 70 anos atrás, eu não concordo com ele. Aí a gente fala, não, mas aquilo ali já está resolvido, já está encaixado, a gente está debatendo o que está agora, né? Não, mas olha como é que a ciência é, olha como é que a ciência é. Nunca então, sabe de nada. Nunca sabe de nada. E eu posso citar o exemplo, por exemplo, da Terra plana, que o cara aponta um paralelepípedo que está lá atrás, que já está resolvido, e ele fala, olha, mas eu não acho. Não, mas como assim você não acha? Tipo, isso não está em obra. Esse paralelepípedo não está mais em obra. Isso já foi resolvido, a comunidade científica não debate mais isso, porque assim, caso encerrado, próximo, outras coisas estão sendo debatidas. Aí o cara, não, mas a ciência para mim, está debatendo aí, não sei o quê. Então esse paralelepípedo eu não concordo com a ciência, eu acho que a minha opinião faz mais sentido. Né? E aí você tem que falar, a ciência está pouco se lixando para a sua opinião. E a pessoa tem que entender como a ciência funciona, para ver o quanto é idiota você discordar de um paralelepípedo que está lá atrás, que já não é algo mais em debate. E eu queria trazer um exemplo aqui, que é essa questão da Terra plana que está sendo já muito debatida aí. É terrível, na minha opinião, a vida é muito curta, o tempo de vida é muito curto, e é tão legal quando a gente usa o nosso tempo de vida para coisas novas, para trabalhar nessa obra e criar mais paralelepípedos, encaixar mais peças, mas você usar esse tempo para ter que debater com um cara que está reclamando de um paralelepípedo que está lá atrás, uma coisa já está resolvida, é muito frustrante você gastar tempo de vida para ter que justificar uma coisa que há mais de 2.300 anos já foi um caso encerrado. E eu queria trazer esse exemplo que não sei se vocês sabem, mas existiu um grego que nasceu há 300 anos antes de Cristo, que ele comprovou que a Terra era redonda. Antes de Cristo, isso. Isso é uma coisa sensacional, com apenas varetas e sombras. E essa é a magia da ciência. Para quem acha que não existe magia da ciência, eu digo, existe magia na ciência. Mais encantadora que o místico, mais encantadora que a fé. A magia da ciência tem muito poder. Eu só queria acrescentar um ponto que a gente já falou aqui, antes de entrar na história da vareta e da sombra, que acho que é muito legal pra gente falar, que tem uma outra questão
que a gente já falou aqui nos 3 elementos, o Pirula fala no canal dele faz tempo, você fala nos seus quadrinhos, eu falo lá no Blá Blá, que é entender como a ciência funciona. E por que entender como a ciência funciona? Porque o método científico, lá discutido a partir do século XVIII, XIX, ele vai sendo filosoficamente construído para tirar a nossa subjetividade da compreensão do mundo, certo? Certo. E aí o problema que isso gera é que isso começa a gerar um conhecimento que está tentando descrever o mundo, descrever a natureza, descrever o mundo que a gente vive, e muitas vezes essa descrição de mundo, ela é contraintuitiva. Ela vai explicar o mundo de uma maneira que o nosso cérebro não está conseguindo enxergar. Então, o nosso cérebro não evoluiu para enxergar não evolui... de primeiro momento. Num primeiro momento. Então, por exemplo, a hora que o cara fala que a Terra é plana, é porque intuitivamente o mundo que ele vive, o mundo com que ele vê, o mundo que ele interage, é um mundo plano. Aparenta ser A plano. curvatura, nós somos tão pequenos e a curvatura da Terra é tão sutil para o nosso tamanho que para efeitos práticos, entre aspas, é claro, para efeitos do dia a dia mesmo, a Terra ela é praticamente plana. Pulgas achariam que o cachorro é plano. Pulgas, Isso. por exemplo, achariam que o cachorro é plano. Perfeito. E a hora que você olha pro cachorro, você fala, não, obviamente o cachorro não é É plano. o cão-planismo. Mas perfeito o seu exemplo. Mas para pulga, ele é plano mesmo, por uma Sim. questão de escala. É. A grande questão que a gente discute é que a hora que o cara ele tá questionando isso, ele se sente incomodado porque a ciência está questionando a realidade em que ele vive, ou a realidade que o cérebro dele é capaz de entender. E aí o que a gente fala é que a única maneira de você quebrar essa realidade, de você fazer o cérebro da pessoa entender aquilo que está sendo falado, é ensinando não que a Terra é redonda, e sim ensinando como a gente descobriu que a Sim. Terra é redonda. Como que a gente chegou a essa conclusão? Como que o método científico funciona, como os meandros da ciência. As coisas que estão por trás das descobertas, porque aí deixa de ser algo contraintuitivo e passa algo que você entendeu como foi feito, portanto, entendeu que a Terra é redonda, por mais contraintuitivo que isso seja. Por isso que o nosso objetivo aqui sempre é ensinar método científico, através de exemplos, é claro. Através do exemplo que você vai trazer hoje, através do exemplo que a gente falou das orcas, através do exemplo dos outros vídeos que a gente fez, certo? Então vamos às varetas de uma época que o método científico não existia. Não existia. O método, do jeito que a gente fala, filosoficamente desenhado, não existia. O método Descobertas atual, científicas existiam. Sim, mas já existia, principalmente na Grécia, essa questão deles afastarem um pouco as divindades de lado e tentar colocar racionalidade nas explicações, do sentido, tá, mas por que que isso ocorre? Eles começaram a tentar decifrar a natureza. Não que eles acertavam, ainda tinha muitas deduções, mas já tinha ali um princípio, um nascimento de investigação. Investigação além da imaginação, além do que a gente acha que é, o que é acreditar que é. E foi o que Eratóstenes fez. Quem? Eratóstenes! Era um quem? grego. Tóstenes. Ah, bom. Roubei a sua piada. É, pois é. Roubei a sua piada do WhatsApp. Um grego que Não, Eratóstenes foi quem descobriu que a Terra não era plana. Era o quê? Tóstenes. Muito boa. Eu tentei pensar em Tostines. Eu também fiquei com alguma coisa Tostines na assim. cabeça. É, entostada. Tostada, né? A terra na Tostada. tostada. Achei que ia ser alguma coisa assim. Mas que seja. Ele era um matemático. Ele era um astrônomo. Ele percebeu que, em uma época que não se sabia ainda direito o formato do planeta, ele era um cara muito observador. E ele viu que tem um horário do dia em que o sol bate nas coisas e não tem sombra, né? Tipo, se o sol está do seu lado, a sombra vai estar do outro lado. Uhum. Aí o sol vai subindo, quando o sol está bem em cima de você, você não emite sombra, porque o sol está bem em cima de você. E aí ele pensou, bem, se a Terra é plana, e é esse sol do meio-dia que nada tem sombra, de uma ponta a outra da Terra plana, nada teria sombra nesse sol do meio-dia. Bota várias varetas, né? Nenhuma delas ficaria com sombra, porque é tudo plano. Mas se tiver uma curvatura, talvez as varetas mais nas laterais vai ter sombra, enquanto a do meio não vai ter. No mesmo horário, né? Sempre importante a gente no mesmo lembrar que tem horário. gente que esquece disso. É, no mesmo Ao horário. meio-dia aqui onde não tem sombra. E ele teve esse raciocínio. Ele, se tiver, por exemplo, uma vareta aqui sem sombra, será que uma cidade lá do outro canto do planeta também... Como é que vai estar a sombra? Vai estar igual a essa ou vai estar diferente? Uhum. E ele ficou matutando e ele falou, vou testar.
Então ele era de Alexandria, a biblioteca ainda existia nessa época, que privilégio. Mandou um ajudante para Siena, uma cidade que ficava a 800 quilômetros de Alexandria, e falou, olha, bate lá também essa vareta, essa estaca A no mesma chão. estaca, do mesmo tamanho. Eu vou e tal. bater aqui, você bate lá e quando der tal horário, aqui vai estar o sol que não vai estar emitindo sombra, e aí me fala como é que vai estar aí e mede a distância. Mede a sombra. Isso ocorreu e ele viu que existia uma curvatura. Primeiro ele percebe que nesse, por exemplo, não tinha sombra e naquele outro tinha. Sim. Então aquela hipótese dele já começa a se confirmar. Ele elimina da a curvatura. terra plana. Ele elimina a terra plana. E se for curva, o desgraçado, ele ainda calculou a circunferência do planeta. Ele consegue usar essa sombra para calcular a pela diferença, ele consegue pela inclinação da sombra, né? A inclinação, o grau da inclinação da sombra era de 7 graus. E que ele aplicou uma geometria básica, ou seja, de uma vareta até a outra, de Alexandria até Siena, era 7 graus. Que seriam os 800 quilômetros que ele mediu de distância. Aí, olha o raciocínio dele, que sensacional, que qualquer um consegue entender isso. Então vamos lá. Se de Alexandria a Siena nós temos uma curvatura de 7 graus, e esses 7 graus é igual a 800 quilômetros, um círculo perfeito não tem 360 graus? Desses 360, se 7 é igual a 800, 360 é igual a X. E aí ele calcula a circunferência da Terra. E ele chegou a um número extremamente aproximado, que era 40 mil quilômetros, e na verdade era 40 mil e quebradinho, né? Ou seja, uma margem de erro mínima, mas para um cara fazer isso há 300 anos antes de Cristo é uma coisa sensacional, usando apenas varetas e sombras. E ele errou muito pouco, né? Foi muito pouco. Acho que é 42 e ele falou 40 alguma coisa, eu não me lembro agora, mas ele errou por muito pouco, né? E aí, 2.300 anos depois, tem pessoas que ficam, mas não sei, mas não acho, mas a ciência não liga para o que você acha. Essa é a questão. Se a gente conhecesse Eratóstenes, entendesse o método investigativo que ele começou a usar e que hoje nós chamamos de método científico, após muitos aperfeiçoamentos durante os séculos, a gente veria isso como uma forma de pensar, como uma filosofia de vida e aplicaria isso no nosso cotidiano. Isso iria criar defesas para que nós não caíssemos no negacionismo e em pseudociências.